Então, hoje, criança, nós vamos aprender um pouquinho sobre Josafá, um rei sábio, né? Josafá significa Jeová, Deus é o juiz. Josafá era filho de Asa, seu pai, a sua mãe se chamava Azuba. Ele reinou durante 25 anos em Judá. E a tia vai ler aqui na revistinha de vocês, e vocês vão ver que Josafá, ele foi sábio porque ele obedeceu ao Senhor. Ele só fez o que agradava ao Senhor, diferente do rei Acabe, que foi mal ao Senhor. Josafá, ele foi um rei que obedeceu ao Senhor. E ele foi o quarto rei de Judá e reinou durante 25 anos. Então, crianças, Josafá, ele assumiu o lugar do seu pai. Ele era filho do rei, como a tia já falou, do rei Asa. Durante muito tempo, Asa só deu bons exemplos e andou segundo o coração de Deus. Quando chegou o tempo de partir, seu filho iniciou o reinado em seu lugar. Pela pesquisa que a tia fez, Josafá, filho de Asa, ele iniciou seu reinado com 35 anos e reinou durante 25 anos. O que vamos aprender sobre esse homem hoje nos mostrará que para ter sucesso na caminhada é necessário buscar em primeiro lugar agradar a Deus. No início do seu reinado, tomou as devidas providências para proteger o seu povo contra os inimigos que existiam. Enviou tropas para todas as cidades de Judá. Como a tia falou, Josafá foi o quarto rei de Judá. Deus se agradou de Josafá, porque buscou fazer o que os mandamentos indicavam e não aceitou o mau caminho que havia no meio do seu povo. Por esse motivo, o seu reino só crescia, demonstrando a aceitação de Deus. Assim é com nossas vidas. Quando a gente faz o que agrada a Deus, a gente só prospera. Quando a gente começa a fazer coisas que desagradam a Deus, aí as coisas não começam a caminhar bem. Então, para nós sermos vitoriosos, nós temos que fazer o que agrada ao Senhor, né? Obedecer ao papai e à mamãe, obedecer aos professores, ler a Bíblia, orar, né? Tratar todos muito bem, não discriminar ninguém, porque a gente precisa fazer o que agrada a Deus, né? E, acima de tudo, honrar o nome do Senhor com o nosso testemunho. Então, como a tia já disse, ele buscava fazer os que os mandamentos indicavam e não aceitou o mau caminho que havia no meio de seu povo. Por esse motivo, seu reino só crescia, demonstrando a aceitação de Deus. O seu trabalho foi marcado porque retirou do meio do povo tudo que indicava idolatria, como altares e ídolos. Seu reino foi fortalecido por meio dos seus ensinamentos que o aproximaram de Deus. Idolatria, a gente às vezes pensa, Josafá tirou todos os ídolos, né? Toda a idolatria do povo. Mas muitas vezes a gente pensa que idolatria é só quem adora imagens, né? Como a gente vê nas igrejas católicas, fica adorando aquelas imagens que se cair no chão vai quebrar. Não é isso. Idolatria é isso, mas mais alguma coisa. Às vezes, se eu coloco o meu celular como um rei na minha vida, eu estou idolatrando o meu celular. Se eu coloco o futebol como um rei, né, como o Todo-Poderoso, eu estou adorando o meu time de futebol. Não é pecado torcer para nenhum time, não é pecado usar o celular, mas a gente não pode colocar as coisas acima de Deus. Se eu priorizo mais as coisas do que obedecer e tirar um tempo com Deus,
então eu estou idolatrando. E Josafá, ele só buscava o Senhor. Tudo que ele tinha que fazer, nas guerras que ele enfrentou, ele buscava a orientação de Deus. Então, ele tirou do meio do povo, né, toda a idolatria e os altares que tinha aos ídolos daquela época. Josafá foi um homem que usou de sabedoria e encontrou os melhores meios de servir a seu povo, na entrega total de sua vida ao verdadeiro Deus. Ele ordenou que seus oficiais fossem a todas as cidades de Judá, ensinando a lei do Senhor. Isso foi tão importante que até seus inimigos passaram a temer seu Deus. A sabedoria só acontece quando conhecemos algo. Ser sábio hoje não é fácil. Muitas são as informações recebidas e elas distraem nossas mentes e corações. Josafá tinha a opção de andar por onde quisesse, mas preferiu andar pelo caminho que o deixava dependente de Deus. Isso fez toda a diferença. Então, crianças, nós temos que sempre encontrar o melhor caminho. O melhor caminho é servir ao Senhor. E não adianta só eu falar, estou na igreja, estou no IBD, mas se eu não tiver o meu tempinho com Deus, eu não ler a Bíblia, eu não fazer o que agrada ao coração do Senhor, então eu não vou estar agradando ao Senhor e não vou ser sábio. E tem um versículo no Novo Testamento que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente busca Jesus, a gente aceita Jesus no nosso coraçãozinho, né? Nós vamos ser sábios como o rei Josafá e como os outros personagens que a gente já estudou também, né? E vamos ser mais que vencedores em todas as guerras que nós tivermos de enfrentar, né? Seja uma guerra de um coronavírus, seja uma guerra de uma prova, seja uma guerra de um estudo remoto, né, que vocês estão tendo pelo celular, que eu sei que já está cansativo, até aqui na IBD também, mas a gente entregando na mão do Senhor, a gente vai ser mais do que vencedor, tá bom? Então, que possamos ser sábios como Josafá. Beijo, amo vocês.